Olá, espectadores da DVFN. Eu trouxe esse momento, essa semana, para conversar conosco o Paulo Portinho, professor de finanças e autor de alguns livros. Um deles, para mim, está no top 5 para quem gostaria de conhecer um pouquinho da Bolsa de Valores. Paulo Portinho, faz alguns anos que a gente não se vê, não se fala, mas gostaria que você contasse um pouquinho, se apresentasse um pouco melhor e conversasse um pouquinho com os espectadores da DVFN. Bom, a gente queria agradecer aqui o convite do Francisco. A gente realmente fazia muito trabalho junto na área de educação do investidor, na área de... Você era da área editorial e etc., né? A gente fazia muita entrevista junto, era importante. Hoje a gente tem aí, sei lá, milhões de investidores na Bolsa, né? Na época era uma dificuldade enorme para você conseguir. A Bolsa chegou a querer 5 milhões e agora que está chegando perto disso, mas a gente queria isso em 2008, 2009. E o mercado mudou demais, a realidade do mundo mudou demais. Eu, na época que você me conheceu, eu trabalhava num instituto que era voltado para a educação financeira, chamado Instituto Nacional de Investidores, né? E a gente tinha materiais para ensinar as pessoas a investir de forma consciente em ações. E nesse ambiente eu escrevi 2 livros, né? 2 best-sellers, inclusive, um bastante, que é o Mercado de Ações em 25 episódios. Ele está na segunda edição agora, totalmente revisada até o início desse final do ano passado. Então, assim, tudo que a gente viu acontecer, o primeiro foi com 20 anos 15 anos de mercado. Esse agora com histórias de 25 anos de mercado. E o Quanto Custa Ficar Rico também foi um livro muito bem vendido, vende bem até hoje. Eu lancei com o professor Mauro Calil também, que tem um site de finanças, me substituiu como diretor do INE, inclusive. O livro, o método INE, né? O método sempre, que a gente chama para investimento em ações. E de 2012 para cá, eu estou trabalhando na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, como analista de valores imobiliários, essencialmente analisando o mercado, as empresas, etc. Então, até aproveito para, desde o início, fazer esse disclaimer, né, que aqui a gente está tratando de questões de educação financeira, né? E todas são as minhas, tudo que eu falar aqui é minha opinião e não reflete a opinião da autarquia. É super importante falar isso, né? Então, nesses últimos, o que está acontecendo agora, Tramuzzi, você deve estar percebendo é que, com tanto tempo de juro, o juro na nossa época lá era juro de 1% ao mês, né? E aí era muito fácil, né? E agora o juro está 0,17%, quer dizer, 0,2%. Então, você deve imaginar a quantidade de gente querendo entrar na renda variável, né? Querendo aprender. E está se refletindo agora, eu estava falando para ele, está trabalhando até 8 da noite, às vezes, porque a gente trabalha na área de registros de ofertas e de companhias, né? Então, assim, essa quantidade de IPO que vocês estão vendo acontecer, tudo passa por nós ali. A nossa função na CVM, ver se a documentação está correta, se está tudo informado, porque a gente não pode deixar ir para o mercado uma coisa sem informação adequada, né? Então, assim, você me perguntou se nessa pandemia aí, nesse home office, a coisa está agitada, está muito mais agitada do que quando eu estava no escritório. E como é que fazendo uma comparação assim, Portinho, dos outros anos, número de IPOs e esse ano, como é que está? Só para a gente ter uma ideia. Assim, eu vou te falar que assim, a gente, eu não fechei os números, ainda a gente não fechou, mas parece que 2007 foi uma época também quente, né? Eu não estava na CVM, estava no mercado, e eu lembro que assim, as pessoas que trabalhavam na CVM, né, disseram que na época você só podia fazer isso, porque era a quantidade de empresas que estava abrindo capital. Mas agora eu acho que é uma diferença grande entre o que está acontecendo agora e o que acontecia naquela época. A impressão que eu tenho é que empresas menores estão buscando mercado, entendeu? Coisa bem do estilo europeu e americano mesmo. Empresa, sei lá, local, uma rede de farmácia, uma rede de supermercado pequena, regional, que é uma coisa que a gente sempre sonhou em acontecer no Brasil. E agora, aparentemente, dado que as pessoas precisam de ativo, né, os ativos de renda fixa estão muito ruins, vamos dizer assim, tem pouca opção também, as pessoas estão buscando o mercado. Então, é óbvio que a gente não vai ter o mesmo nível de maturidade dos americanos, dos europeus, etc. Mas é assim que começa, né? Eu lembro que quando eu viajei, a gente viajou para mais de 10 países lá que trabalhava, na época que trabalhava no INE, para conhecer a realidade do investidor no mundo, né? Eu até coloco um pouco disso no meu canal no YouTube, que é um canal discreto ali, que é só para fazer os comentários de bolsa, né? Comentários de educação financeira, na verdade. Eu falo até bem pouco de bolsa. É muito raro falar. Eu tive uma história
a respeito do insider trading, né? E que eu vi algumas coisas acontecerem no exterior, e falar de BDR também. BDR agora está bombando, né? Você pode investir em ações no exterior. E eu lembro que, visitando esses países todos, os caras me mostraram que eles só compram, na base, né? Só compram ações de empresas que eles conhecem. Então, assim, é normal um americano ter uma ação da rede de farmácia que ele usa, é normal o americano ter a ação da rede de fast food que ele usa. Isso, para nós no Brasil, ainda não era uma realidade, né? Só tinha empresas industriais grandes e tal. Então, a impressão que eu tenho agora, eu não consigo falar porque, assim, nós somos alguns analistas lá, né? Então, às vezes, você olha para 5, 6, mas está acontecendo 50, 60, em áreas completamente diferentes. Mas a impressão que eu tenho é que empresas menores estão buscando essa capitalização e dando essa opção de diversificação para o brasileiro. É legal porque, como a gente falava lá atrás, e falava de um número de investidores, de 600 mil investidores, e hoje a gente já fala de beirando 3 milhões de pessoas físicas investindo em ações. Ações, fundo de investimento imobiliário, tá? A gente falava muito que uma empresa, para abrir capital, ela teria que faturar no mínimo 2 bilhões de reais ano. Quando a gente fala de empresas menores, quanto seria esse valor, assim, só para quem está nos ouvindo? Olha, assim, eu vi que passaram por mim, como eu estou te dizendo, como a gente está numa loucura tão grande, né? Trabalhando para a coisa sair bem feita, que passou por mim, eu tenho empresa faturando 20 bi, tem empresa faturando 500 milhões. Tem empresa com patrimônio de 10 bi, tem empresa com patrimônio de 20 milhões. Tá? Então, assim, você tá com um espectro grande. Tá? E tem empresa de todo tipo, serviço financeiro, hidrovia, aparecendo muita empresa de varejo, entendeu? De comida, produtor de comida. Então, assim, tá bem diversificado. Legal. Portinho, você falou um pouquinho do INE, eu conheço, mas os nossos espectadores talvez não conheçam. O INE era um Instituto Nacional para Investidores que era focado na educação financeira, olhando a Bolsa de Valores a longo prazo. E aqui a conexão dos livros que eu mais gosto de Bolsa de Valores, quando alguém me pergunta, tá, qual livro eu deveria ler para conhecer e me apaixonar pela Bolsa? Eu falo, ó, o Mercado de Ações em 25 episódios ele, Axiomas de Zurique, daí quanto custa ficar rico. Eu já vou dando uma série de livros que veio como base, assim. E eu queria que você contasse um pouquinho da criação do INE no Brasil, que foi era um fundo, né, de empresas de capital aberto que acabou criando. Isso, o conjunto, isso mesmo. Justamente para estimular o investimento da pessoa física na Bolsa de Valores, mas investimento de longo prazo, né? Isso. Que você comentasse um pouquinho. Na verdade, assim, o nosso patrono falecido agora, o Ricardo Nogueira, que é o da revista RI, ele conheceu nos Estados Unidos uma iniciativa chamada Associação Americana de Clubes de Investimento, que depois acabou virando a Associação Americana de Clubes de Investimento, não, de investidores, né? Investidores puramente. E ele trouxe para o Brasil essa ideia. Naquela época, eles eram um grupo de 500 mil investidores nos Estados Unidos, que tinham cerca de 5 ou 6 mil clubes de investimento. Clube de investimento é coisa que quem está hoje não deve lembrar, porque hoje é muito raro. Na Clube de investimento, você juntava 10 amigos e criava um pequeno fundo para você. Era um pouquinho caro, as corretoras cobravam um pouquinho caro, umas corretoras cobravam um pouquinho mais barato, e o objetivo da gente no INE é trazer aqueles ensinamentos dos americanos para cá, para o Brasil. O ensinamento fundamental é o da disciplina. Todos aqueles americanos ali investem por 20, 30 anos e a maior parte extremamente bem sucedida. Mas eles tinham, além de tudo, um método para a seleção de empresas de crescimento. Então, o interessante do método deles é o seguinte: lá eles tinham 2, 3 mil ações que eles podiam olhar que tinham alguma qualidade, né? No Brasil tinha menos, agora talvez tenha um pouco mais. Mas o método é o seguinte: há talvez 50 empresas boas, há talvez 100 empresas boas, 80 empresas boas. Só que o método te ensinava uma sensibilidade de saber, no dia que você tem o seu aporte, né? Seu aporte de 500 reais, de R$1.000, qual dessas empresas boas que você acompanha está mais barata? Né? Então, o método ensinava isso. E a gente trouxe para o Brasil. Acho que o INE teve mais de 80 mil pessoas cadastradas, o que no mercado que chegou
iniciou com 80 mil pessoas, bateu 500 mil, era bastante gente. E chegamos a ter 15 mil investidores associados, caras que pagavam para ter acesso aos nossos materiais durante um tempo, né? Até hoje eu lido com um monte de gente que participou daquilo, eles são extremamente gratos, principalmente pela cultura transmitida, né? Que era uma cultura rara. Você olhar para a Bolsa como ambiente de R$ 500 por mês era raríssimo, né? Ninguém tinha essa visão. Então, acho que quando as pessoas entenderam aquilo e seguiram durante os últimos 10 anos, elas são extremamente gratas pela educação do INE. E aí, o que aconteceu foi que o Instituto passou 10 anos, esse Instituto foi formado, você mesmo lembrou, por quem bancou, né? Quem financiou o Instituto foi Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Bolsa, na época era BMF Bovespa, depois, na época era Bovespa, depois a BMF Bovespa, e a Vale ajudou demais, quer dizer, a gente chegou a fazer parte de uma federação mundial de investidores, onde eu viajei tanto para conhecer investidor no mundo inteiro. E essas empresas, elas tocaram. A gente teve aquela crise de 2008, foi muito difícil para o INE, para o mercado todo. A gente se manteve até 2012. E aí eu fiquei num dilema terrível, né? Que eu fui fazer a prova da CVM já pensando que talvez eu tivesse que sair do INE, porque o mercado estava encolhendo, estava muito difícil. Mas não para entrar na CVM, para treinar para a prova da APMEC, a prova do INPI. Aí eu estava no meu blog, né? E alguém mandou assim: parabéns por você pelo concurso, por ter passado na CVM. Aí eu falei assim: como? Eu nem lembrava que tinha feito, honestamente, tinha feito, foram um ano depois. Aí eu falei, como eu escrevo muito e no INE a gente era muito fiscalizado, eu falei: pô, será que eu coloquei alguma coisa errada aqui e o cara está fazendo uma brincadeira comigo que a CVM vai me olhar? Isso em 2010, né? Aí nada, né? Eu tinha passado no concurso. Aí você está naquele dilema enorme, né? Um concurso de altíssimo nível. Eu gosto muito do mercado, nunca na minha vida pensei em sair do mercado, né? Sim. Mas, assim, eu não estava indo ser, sei lá, fiscal da Receita, que é uma coisa que não é da minha área, eu não gosto. Apesar de ganhar uma fortuna, né? Sim. O dinheiro a gente gosta, né? Agora. Mas na CVM é uma coisa que, assim, é extremamente prazeroso para quem trabalhava no mercado, trabalhar dentro do regulador. O que eu posso dizer do trabalho na CVM é que o que eu aprendo na CVM assim, é impossível aprender como investidor, é impossível aprender como participante do mercado, mesmo você trabalhe dentro da empresa, o nível de profundidade que você tem que ter dentro da CVM para aprender regulação. Então, foi um prazer enorme para lá. O Mauro continuou no INE, no Instituto, até 2012, 2013, mas, assim, o Mauro é um cara, sabe, cabeça maravilhosa, cresceu pra caramba, tem um canal maravilhoso e tal. Mas na prática, ele estiver me assistindo aqui, ele vai concordar comigo. Assim, a paixão quem tinha era eu, entendeu? Todo mundo, as pessoas confiavam nisso, o pessoal acreditava no modelo. Mas quando eu saí, assim, faltou aquela vontade enorme de fazer um negócio difícil pra caramba andar. E aí acabou, cada um indo para o seu lado. O Instituto deixou raízes, porque os meus livros estão aí, né? Eu lancei um livro em 2014 que adaptou esse método americano para a realidade brasileira. Não é fácil, porque o Brasil tem uma NPN diferente lá nos Estados Unidos, que lá a PN é dívida, né? Não é equity. Então, eu tive que organizar isso. Fiz, inclusive, na época, tentei fazer uma parceria com a DVFN para a gente fazer o material, mas acabou não andando, porque é caro fornecer os dados, entendeu? E eu quero acessar investidor pequeno, sabe? E aí acabou não andando, mas eu agradeço muito ao João Luiz, se não me engano. Sim. O João Luiz está aí, não? Tá, o João Luiz é o CFO, né? Que é o financeiro, o diretor financeiro. Sim, manda um abraço para ele aí, cara. Pode deixar que eu mando assim, é irmão do CEO, que é o Bruno Torres. Você falou com o financeiro, é um pouco mais difícil. Se eu tivesse ido para o lado comercial, que é o Bruno, eu acho que teria caminhado mais rápido para esse processo. Não, mas assim, eu agradeço demais. Ele me ajudou, fez propaganda do livro, etc. Ele só não conseguiu fazer. Então, o que acontece? O método, ele na minha opinião, acho que vale a pena a pessoa tentar garimpar os dados, gastar talvez umas 2 horas para entender como se garimpa os dados e como se burila os dados, né? Como se lapida os dados. Sim. E o livro ensina isso. Mas as pessoas querem praticidade, né? O cara quer pegar, apertar um botão e baixar a planilha toda. Eu quero a dica, né? Hoje tem muita dica. Não, isso é desesperador, cara. Isso é uma coisa que soltou no mercado. Todo mundo dizendo que comprar o que vender, né? É isso aí. Inclusive a CVM soltou, se não me engano, recentemente alguma colocação a respeito disso.
E, então, as pessoas que efetivamente, até é bom atentar se algumas pessoas que estão assistindo fazem isso, quando isso se torna uma profissão, essa questão de você indicar e ser influencer, né? Quando você extrai dinheiro disso, pelo que eu li, eu não lembro exatamente o que a CVM soltou, mas pelo que eu li, o fato de você usar isso de forma quanto mais regular profissionalmente pode caracterizar que você é um analista profissional, portanto, teria que ter registro na CVM. Sim. Então, assim, a CVM, ela, óbvio que ela não quer fechar todas as portas, mas ela tem que disciplinar, porque Controlar, pelo menos não deixar virar uma bagunça, né? E colocar as regras e tal. Então, assim, isso está acontecendo demais. Mas a minha parte sempre foi, Tramujas, eu nunca me remunerei com essa questão de investimentos, porque eu nunca tive registro, nunca tive interesse em ter. Uhum. Né? Até porque o meu interesse é educacional. É como o Rafael Pasquarelli, que é dono do site Com Dinheiro, eu lembro que eu estava conversando com ele e falei assim, pô, Rafael, você podia trabalhar no mercado? Assim, eu falei assim, eu sou professor. Ele falou assim, eu sou professor, a minha natureza é de professor, minha natureza é de dado, a minha natureza é de discutir ideia e tal. É a minha natureza também. Sabe? Então, eu nunca, nenhum livro meu vai te dar uma dica, mas ele vai te dizer o seguinte, ó, é assim que analisa. Então, o que as pessoas querem é aquela planilha do passado. Quando você vê aquela planilha do passado, aí sim, aí eu posso dizer, ó, como é que você faz uma projeção? Tá? Você não é um analista, você não vai fazer uma projeção, você não vai saber qual é a expectativa de venda de minério de ferro da Vale, de venda de exportação de petróleo da Petrobras. Você não vai saber isso porque você não está no dia a dia. Mas você pode pegar relatórios de analistas e falar, ó, esse cara aqui está projetando dessa maneira. Então, eu vou ser mais conservador, eu vou ser menos conservador, ensinar o sujeito a construir cenários, entendeu? Sim. Que não é exatamente... Então, é uma questão mesmo educacional, os livros são para isso, né? E para qual é o livro que traz essa forma que você está... É o livro que eu lancei em 2014 pela Saraiva. Esse livro, atualmente, ele só está... porque os caras estão esperando que eu consiga ter tempo aqui para lançar um livro mais atualizado. Mas é bobagem, porque como é um método, Sim. eu aprendi esse método com um livro de 1970 dos Estados Unidos. E Então, que não faz a funciona menor... até hoje. E que funciona até hoje. Então, não faz muita diferença. Então, esse livro é o livro O Método Sempre. É chamado de Investimentos para Não Especuladores. Legal. Né? Eu lancei com o professor Mauro Calil, que divulga bastante o livro. Né? Perfeito. Esse é o método americano, o método que a gente trouxe para o Brasil aqui. Legal. Eu, para não deixar ele perder, resolvi lançar esse livro. Né? E para quem não... E onde eu posso encontrar esse livro? Você deixa o sitezinho, depois a gente coloca aqui no GC, sim. no vídeo. Todos os meus livros, você consegue no meu blog do Portinho, tem ali onde comprar, tem todos eles com todos os links, né? Perfeito. Eu recentemente lancei um livro até sobre filosofia da ciência e ateísmo, que não tem nada a ver com finanças. Tá lá. Legal. Portinho, o livro que eu adoro e o Quanto Custa Ficar Rico eu gosto bastante, mas o Mercado de Ações em 25 episódios, ele tem uma historinha especial que eu acho que ilustra muito bem aquele pensamento do investimento longo prazo e a frequência, a disciplina mês a mês. Mas eu queria que você desse um pequeno spoiler, assim, para quem ainda não leu o livro, para que as pessoas, pelo menos, despertem o interesse em conhecer um pouco mais desse livro. Então, eu lancei isso como um artigo, né? Uma historinha, um conto, sobre uma pessoa que entrou na Bolsa em 95, com o primeiro salário dela ali como engenheiro, né? Que acaba recém-formado, e uma pessoa bem... Por incrível que pareça, eu me inspirei até, por exemplo, no Warren Buffett, na visão dele, aquela visão muito simples de investimento. E eu mostro nos primeiros anos como é que a pessoa toma os sustos no mercado, né? Assim, quando acontece o primeiro desdobramento, que a pessoa se assusta porque a ação desaba, ele não entende por que desabou, aí ele tem que aprender que não foi por causa disso, foi só que ele aumentou a base acionária, mas ela vale a mesma coisa. E dá para você ver como eu fiz ano a ano, você vê 95, 96, 97, 98, de uma pessoa investindo R$200 por mês em Vale. Então, chegou um momento que você nem conseguia comprar, porque a Vale é mais de R$250, entendeu? Você não tinha aquele dinheiro. E o interessante é você perceber que eu fiz sempre comparações com renda fixa, fiz comparações com o próprio mercado, você percebeu os altos e baixos. E como eu escrevi em formato de conto, você percebe um pouco da angústia do cara quando o cara vê o
o patrimônio desabando, talvez em 98, 99, né? 99 a Vale chegou a cair 50% em um mês. Ou em um dia, se não me engano. Em um dia, se não me engano. Foi numa crise terrível, 99 e 97. Um desses dois. Foi um negócio horroroso. Então, você via isso acontecendo no mês a mês, no ano a ano do Vale. O que eu fiz, aquele primeiro, eu construí até 2007, o artigo original, que está no meu blog. Eu lancei no livro até 2009. Por que 2009? Porque 2008 foi catastrófico, né? As pessoas não lembram, foi catastrófico. Então, você via que aquela disciplina recompensava você, mesmo você tendo caído demais. E eu atualizei até 2019 agora, na segunda versão. Eu acho que essa segunda eu não li. Olha que eu vou ter que ler para ver o final dessa. Não, tem, assim, a vantagem dessa nova versão é que lá eu fiz... Você sabe que o Brasil, financeiramente, só existe depois de 95, né? Porque a gente não tinha moeda antes de 95. Então, não dava para comparar, não tinha balanço para comparar. Então, de 95 para cá, eu fiz de 95 até 2009. São 14 anos. Não é longo prazo, mas não é robusto, né? Esse agora eu fiz de 95 até 2019. Então, são 25 anos. Aí fica muito robusto. Aí você vê quem sobrou, quem morreu nas empresas, né? Quem acabou. E você percebe que muitas empresas geraram uma fortuna nesse período e praticamente sem dar prejuízo, outras acabaram. Então, assim, é como se a gente contasse tudo que você leu no livro primeiro, que eu fiz em 14 anos, agora fica mais robusto que eu fiz em 20 e 25 anos, entendeu? 24 anos. E aí eu coloco, você vê o cara passando o Arnaldo, né? O Arnaldo é o personagem do conto. Você vê o cara passando pela crise da Dilma ali, cara, da crise do impeachment, né? 2015, aquilo foi caótico, né? Uma coisa que você vê também, isso é interessante demais, você vê que a Vale ela pagava muito dividendo, aí depois teve um problema, parou de pagar dividendo. Então, assim, o cara estava acostumado a receber um dividendo alto, aí o dividendo acabou, entendeu? Ficou muito baixo, sabe? E ele queria acumular dinheiro, ele queria que o dividendo gerasse a renda dele por mês. Aí, quando a Vale passa a pagar pouco dividendo por questões de... Vocês devem lembrar, a Vale teve, não foi só Brumadinho, essas coisas, não. Ela teve também um registro grande de perda por conta de um processo no STF, sabe? Isso tudo está lá como historinha, entendeu? Legal. Então, assim, 2009 até 2019, são historinhas bem legais. O livro ficou muito legal, cara, assim... quando você começa a escrever o livro, como eu sou da área realmente educacional, de pesquisa, você fala assim, cara, será que as coisas que eu escrevi no livro, todas elas continuam valendo da mesma maneira depois de 10 anos? E vale exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, mesmas técnicas. Você vê que o longo prazo faz diferença, né? E naquele primeiro trecho, quando você comparava lá no final da historinha renda fixa versus a renda variável, já era uma diferença absurda. Imagino, em 25 anos deve ter ficado ainda maior, né? A diferença dos apólices. Que, assim, essa comparação é interessante. Você deve lembrar que o Samidana entrou numa briga recentemente aí com uma outra pessoa que estava falando a favor da bolsa e estava falando a favor da renda fixa, né? Eu tenho um vídeo no meu site, no meu canal do YouTube, botando o bedelho nessa história, porque assim, eu tinha investimento de renda fixa na década de 90. Cara, assim, na boa, os caras era 25% de juro, não é? Só que era 5% de taxa de administração. Assim, você não conseguia. Eu tinha grana, assim, 98, 90, tinha grana, estava em Prime, aquelas coisas na época. Só, assim, o cara te cobrava 4% de taxa de administração, cara. Você não deve lembrar, talvez você lembre. Hoje a gente fala de 110% do CDI fácil, não fala? 110% do CDI, 130% do CDI. Se você entra em banco grande oferecendo 105% do CDI. Só que o CDI é 2%. 105%. Naquela época, você para receber 80% do CDI, era top do top. Então, a comparação que o Sami faz, do ponto de vista do cálculo financeiro, está correto, mas do comercial não está. Porque, na verdade, aquilo ali você não conseguia ganhar. Aquilo que você está vendo lá de 45%, quando chegava no fundo de renda fixa, não tinha tesouro direto, não tinha nada, quando chegava no fundo de renda fixa, o banco te tomava quase tudo. Entendeu? Assim, era ótimo para o banco, né? Era excelente. Hoje está mais complicado.
Não, mas é incrível como é possível contar a mesma história de formas diferentes, né? Ainda mais Isso, é. quando você tem um viés já meio alternativo para um lado ou para o outro, né? Mas Não, a gente perdia muito. em relação à bolsa, o que é, eu acho que o que valora é a questão também de você estar olhando o crescimento do negócio, né? A expansão Sim, do sim. Não, mercado. e a bolsa tem uma vantagem que está no meu livro. Esse provavelmente as pessoas lembram mais do Arnaldo, do conto, né? Mas acho que o capítulo mais importante do meu livro é o capítulo que fala como que você não carrega imposto, não carrega estoque de imposto para pagar. Tá? Então, assim, na bolsa, por você ter um limite de 20 mil reais para vender sem pagar imposto, você consegue, com operações inteligentes, simplesmente subir o seu preço médio. Ah, por que eu quero subir o meu preço médio? Eu não quero pagar 10 reais na Vale e vender 80? Não. Você quer pagar 10 reais na Vale, no momento que você acumulou o suficiente, você faz uma troca, você de repente... Naquela época tinha Vale 3 e Vale 5, podia fazer isso. Ou você Uhum. vende Vale num dia, compra no outro. O que você faz? Você pega aqueles 10, foi para 20, você agora está todo mundo com 20 de preço médio. Né? Então, significa que se você vender 80, você não vai pagar de 80 para 10, vai pagar de 80 para 20. Se você faz isso ao longo de 20 anos, isso não tem dificuldade nenhuma de fazer, totalmente legal, inclusive, totalmente legal, totalmente dentro da regra da receita. Você chega... Essa é a vantagem que a renda fixa não tem. Você vai Sim. ter o imposto de renda tirado na cabeça. O imposto de ganho de capital tirado na cabeça. Mas na Bolsa, se você for inteligente, você consegue levar, aproveitando esses benefícios fiscais do governo, você consegue passar 20 anos acumulando um preço médio subindo, entendeu? Você comprou baratinho lá, só que você foi comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, e chegou numa posição... Você vai olhar e falar assim, pô, eu tenho aqui 1 milhão de reais, mas o meu custo foi 950 mil. Não é verdade, na realidade, seu custo é muito mais Uhum. baixo, mas é Sim, que você sim, fez essas sim. operações. Esse é disparado o mais importante dos capítulos do meu livro, mas nem é o que é mais falado, né? Então, só para falar da questão do Samidana aqui, assim, quando você fala bem de renda fixa, você tem que lembrar que o imposto bate na cabeça, o outro pode ser que não bata. E você tem que lembrar que na época que você tinha 40% de juros, 25% de juros, tinha 5% de taxa de administração. Você recebia 74% do CDI. Era essa, eu lembro, tinha dinheiro, né? Essa era a Era conta de isso. verdade, né? Essa era a conta de verdade, não é 100% do CDI. Entendeu? Legal. E quando a gente fala agora do mercado atual, trazendo a tua experiência do INE, do que você viu, de como foi fomentar o investimento a longo prazo e como lá Uhum. atrás era difícil, e você dentro da CVM olhando o mercado, mas não as empresas, a cabeça dos novos investidores. O que que você Então, tem observado assim? o que, assim, eu trabalho com a área específica de análise das empresas, né? E eu não trabalho com educação no investidor na CVM. Assim, eu faço palestra porque gosto, porque de vez em quando me dão uma oportunidade lá. O que eu estou vendo acontecer não é nem por estar dentro da CVM. Eu estou percebendo que as pessoas estão buscando muito aprender a investir, né? Mas não só aprender a investir, comprar ações, etc. Aprender a se endividar, aprender a sair de dívida, Uhum. tomar decisões financeiras inteligentes, né? O meu único problema que eu estou vendo acontecer e me preocupa demais é que tem muito aproveitador e como existe muita coisa nova, não estou dizendo que é fraude, mas existe Bitcoin, e não é Uhum. fraude, não é de jeito nenhum. Mas quando você, assim, de vez em quando me falam assim, pô, tem um negócio aqui para investir que dá 2% ao mês, 3% ao mês, quer investir em criptomoeda. O cara, ele pega dinheiro das pessoas dizendo que vai comprar criptomoeda, eventualmente até compra, mas se a criptomoeda desabar, o cara some com o dinheiro dos outros. É. Entendeu? Um monte de coisa que não é registrada na CVM, um monte de coisa. Isso aí dá vontade de gritar alto, falar o seguinte, cara, lembra o Benjamin Graham lá, o livro o Investidor Inteligente, né? Investidor Inteligente, acho que é isso. Ele falou o seguinte, ó, se você quer retornos excepcionais, você é um especulador. Se você quer retornos moderados, você é um investidor. Tá? Então, assim, se você quiser ser um investidor, você não precisa. Se alguém te oferecer 50% no mês, você não precisa de 50%. Não precisa nem crescer o seu olho. Eu, por exemplo, eu passo muito por isso. Eu falo assim, quando aparece alguma coisa boa demais, é assim, eu vejo lá, pô, possibilidade de 8% ao ano. Não, 8, 9, caramba, legal. 12, funciona. Oportunidade de 14, já começa a cair meu interesse. Oportunidade de 20, já não estou mais interessado. Oportunidade de 50, eu estou lá do outro lado do caminho.
Pode ser verdade, mas não está no meu espírito, não estou no mercado para tomar esse tipo de risco. Também eu tenho a sensibilidade de que se é 50%, o risco é muito mais alto, ainda que seja legal, né? Ainda que esteja dentro da lei. Então, o que eu tenho visto acontecer é que as pessoas... Existe uma liquidez grande no mundo, isso também preocupa, né? Então, as pessoas estão com dinheiro, querem fazer investimento e estão caindo no canto da sereia de um monte de gente que não tem nenhum registro na CVM, que não tem registro do Banco Central, que não tem registro em lugar nenhum. Essa é a única dica que eu posso dar para qualquer pessoa, é o seguinte: não se afaste tão facilmente do seu dinheiro. Sabe? Tenha um apego a ele. Na hora que você vai clicar um botãozinho para fazer uma transferência, aquilo tem que doer muito, entendeu? Que as pessoas dizem, um otário se afasta muito rapidamente do próprio dinheiro, né? Então, se você não quer ser um otário, você tem que gostar dele com você. Assim, no banco, que é o banco que você conhece e tal. Assim, tenha essa vontade. Não queira entregar o seu dinheiro rapidamente para qualquer coisa, para qualquer pessoa. Assim, nem todo mundo vai ter a dinâmica de saber investir, mas se o cara tiver respeito pelo dinheirinho que ele conseguiu acumular e assim, pô, cara, eu estou colocando dinheiro para aquele cara ali, aquele cara está 5 vezes no salário da CVM, 20 vezes não sei aonde, eu entrei no Reclame Aqui, eu entrei não sei aonde, tá, ele quer 20 mil, eu vou dar 2. Entendeu? Eu confio nele, ele está dizendo que é um bom resultado, mas ele está em todos os lugares, beleza? O cara me pediu 20 mil e eu não encontrei ele em lugar nenhum, mas ele está me oferecendo 50% por mês. Eu vou dar 20 não, eu vou dar 100. Você vai perder, cara. É isso aí. Não legal, Potinho. O nosso papo está ótimo. Obrigado pelo bate-papo. Acho que vai render outras entrevistas, com certeza, aí, quando você tiver disponibilidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Bom, pessoal, o mercado brasileiro, o mercado mundial, né, está passando por uma mudança grande. A gente está com essa questão da Covid aí e o momento, fazer uma breve história rapidinho. Em 2008, houve uma quebradeira geral e medo que os bancos não tivessem dinheiro para emprestar para as pessoas, para emprestar para os negócios, para eles continuarem funcionando. Porque foi uma quebra do sistema financeiro mesmo, lá em cima. Era fundo de pensão perdendo recebível, etc. O que os bancos centrais fizeram foi enxurrada de dinheiro nos bancos. Então, você tem lá recebíveis porcaria, que não vale nada, subprime. O Banco Central americano te dá T-bill super líquido e seu balanço fica lindo. Com esse balanço lindo, você pode emprestar. Isso foi feito de 2008 até 2019. O Banco Central americano tentou mudar, ele tentou subir juros. Você não lembra, recentemente? Chegou a 2,5 e tal, 2,25, porque ele queria voltar à normalidade, queria parar, enxugar essa liquidez no mercado. Aí aconteceu a Covid. E na Covid é o contrário. Os bancos não estão com problema, mas as pessoas estão com problema, porque as pessoas estão com dificuldade de gerar renda, porque elas estão sem trabalhar. E aí os bancos centrais estão fazendo o quê? Jogando dinheiro direto para elas. Aqui no Brasil, acho que o Brasil gastou R$1 trilhão para manter as pessoas com alguma segurança alimentar, com não perder o emprego, né? Acho que tem mais de 10 milhões de pessoas que não perderam o emprego porque o governo bancou uma parte do salário. Sim. Então, isso gera liquidez. No Brasil, pelo que eu vi acontecer na arrecadação de impostos, me parece que as pessoas tiveram mais renda depois da Covid, pessoal mais pobre. Sim, pelo crescimento de vendas no supermercado. Junho, se não me engano, junho ou julho, teve recorde de arrecadação. Como é que pode? Tudo parado, as empresas fechadas tendo recorde de arrecadação. Isso é dinheiro público na veia. Está acontecendo no mundo inteiro. Então, o que a gente está vendo é um excesso de liquidez, que a gente não sabe se vai enxugar, quando vai enxugar, como vai acontecer. Então, assim, eu entendo que esse momento é o momento ideal para o aprendizado que o INE trouxe, tá? Que os meus livros trouxeram, que a Associação Americana trouxe. Se a bolsa é arriscada, se o ambiente é arriscado, você não pode se comportar de forma arriscada, né? Então, assim, atravessar uma rua é arriscado se você fechar o olho e sair correndo. Mas não é arriscado se você parar, olhar para os dois lados e atravessar com segurança. Então, na bolsa é a mesma coisa, né? Você tem lá o seu dinheirinho que você acumulou, 50 mil, 100 mil reais. Você está vendo todo mundo ganhar dinheiro na bolsa, todo mundo ganha dinheiro em Bitcoin. Se você pega os 100 e coloca na mesma hora em tudo, não é que você vai perder dinheiro, mas você simplesmente se comportou fechando o olho e atravessando a rua. Né? E a gente sabe que, assim, na hora que você toma uma bordoada pequena, você nunca mais volta para o mercado. Perde 20 mil numa brincadeira, você nunca mais volta. Mas se você é um cara que vai passo a passo, os princípios do INE estão todos à disposição aí, né?
reinvestir pouquinho e sempre, reinvestir dividendo, comprar só empresa sólida, que tem perspectiva de crescimento, etc. Mas se você seguir esses princípios, mesmo que o mercado seja ultra turbulento, você vai conseguir passar por ele, porque o seu horizonte é de 10 anos, seu horizonte é de 15 anos, e você não se compromete com grandes movimentações. Grande movimentação é aquela que na hora que você botou todo o seu dinheiro, vem alguém e pei na tua cabeça. Entendeu? É isso. Se comporte de forma não arriscada. Se você fizer isso, você pode passar por uma eventual turbulência que eu nem sei se vai acontecer. A única coisa que eu sei é que o mundo está com dinheiro demais. Não está no meu bolso. Está no bolso de muita gente. Legal, Portinho. Obrigado, foi um prazer falar contigo. Tá bom, cara. Obrigadão, Um Francisco. grande abraço. Valeu.